pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Matemática Básica. Sou a Aline Marios e estou gravando uma série de vídeos para você finalmente destravar a matemática em sua vida acadêmica ou até mesmo no seu dia a dia. São conteúdos essenciais para você entender a matemática de uma vez por todas. Muitas pessoas deixam esses conteúdos de lado, achando que não fazem diferença na vida delas. Aí, quando chega lá nas expressões numéricas, expressões algébricas, então, ou até mesmo nas operações com frações, não entendem o que está acontecendo. Mas sim, você precisa dessa base para dar continuidade nos próximos conteúdos da matemática. Quer saber qual é o assunto de hoje? Vem comigo! E o conteúdo dessa aula são os critérios de divisibilidade. Esse conteúdo é um conteúdo um pouco longo, então eu dividi ele em 3 partes. Hoje iremos falar sobre os critérios de divisibilidade pelos números 2, 3, 6 e 9, pois eles têm os seus critérios mais ou menos parecidos. Numa próxima aula, trataremos dos critérios de divisibilidade por 5, 4, 8 e 10, que também têm os seus critérios um pouco parecidos. E numa próxima aula, tratarei do critério de divisibilidade por 7. Este é um pouquinho mais complicadinho de entender, então ele vai precisar de um tempo a mais. No vídeo divisibilidade, mostrei para vocês o que significa um número ser divisível por outro. Se você ainda tem dificuldade com a questão de divisibilidade, se o número é divisível ou não por outro, clica nesse vídeo aqui que você vai entender direitinho o que significa um número ser divisível por outro. Vamos começar então pelo critério de divisibilidade por 2. Quando que a gente sabe que um número é ou não é divisível por 2? Para entender melhor esse critério de divisibilidade, eu gravei um vídeo explicando direitinho o que significa números pares e números ímpares. Se você tem dificuldade sobre o que é número par, o que é número ímpar, clica aqui também nesse outro vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas e vai entender direitinho o que significa número par e o que significa número ímpar. Por que é que eu estou falando isso? Porque o critério de divisibilidade por 2 é o quê? O número precisa ser par, ou seja, todo número par é sim divisível por 2. Se você tem lá, por exemplo, um número 328, 328 é divisível por 2? É só analisar o último número, lembrem lá da aula do número par. O número é par? Sim. Então, se você realizar a divisão, e o resto é 0, ou seja, sim, 328 é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. Se o número for ímpar, ele vai ter o resto diferente de 0, ou seja, ele não vai ser um número divisível por 2. Quando você sabe que um número é divisível por 3? Gente, é muito fácil, vamos lá. Então, vou anotar aqui, para o número ser divisível por 2, ele precisa ser número. Para você saber se um número é ou não divisível por 3, você vai somar os seus algarismos. Então, se você tem lá, por exemplo, 62.124, como é que você sabe se você realizar essa operação vai ser resto 0? Ao invés de você ter toda aquela trabalheira de armar a continha, realizar a divisão para chegar no resto, saber se é 0 e aí responder a questão se ele é divisível ou não por 3, você vai somar os seus algarismos. Quais são os algarismos que compõem o número 62.124? Seria o 6 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4. Ao somarmos esses algarismos, nós vamos obter 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. E o 15 é divisível por 3? Se você realizar a divisão do 15 por 3 ou for lá na tabuada do 3 e observar,
Os produtos que existem na tabuada, sim, você vai dizer que o 15 é divisível por 3. 15 divididos por 3 é 5, porque 5 vezes 3 é 15. Então, se eu pegar 15 balas, eu vou entregar para 3 pessoas, cada uma delas vai receber 5 balas, não vai restar nenhuma. E por 6, quando é que você sabe se o número é ou não é divisível por 6? Ele vai depender do critério de divisibilidade por 2 e por 3. Por isso que eu coloquei eles na mesma aula. Como assim, Aline? O número precisa primeiramente ser par. Se o número for par, já é um passo para ele ser divisível por 6. Na sequência, você precisa somar os seus algarismos e ser divisível por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também será divisível por 6, ou seja, dará resto 0. Vamos usar um exemplo aqui. 3.624. 3.624, ele é um número par? Se analisarmos o último algarismo, a gente responde que sim, ele é um número par porque termina em 4. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Vamos somar os seus algarismos. 3 mais 6 mais 2 mais 4, certo? 3 mais 6, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. Coincidentemente, deu 15 novamente. A gente sabe que o 15 é sim divisível por 3. Ou seja, o número 3.624, além de ser um número par, ele é divisível por 3. Logo, com toda essa análise, a gente diz que ele é divisível também por 6. Agora, como é que a gente sabe se o número é ou não é divisível por 9? É o mesmo processo do número 3, só que para ele ser divisível por 9, a soma dos seus algarismos precisa ser divisível por 9. E aí você vai saber que aquele número também será divisível por 9. Vamos a um exemplo? 28.314. Vamos pensar nesse número. Para sabermos se ele é ou não é divisível por 9, nós vamos somar os seus elementos. Quais os elementos que compõem esse número? O 2, o 8, o 3, o 1 e o 4. Ao realizarmos essa adição, nós vamos ter quanto? 2 mais 8, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 1, 14. E 14 mais 4, nós obtemos o 18. 18 é divisível por 9? Se você realizar a operação de divisão, lembrando, se você ainda tem dificuldade em divisão, não consegue realizar esse processo, não entende ainda sobre a divisão, gravei um vídeo explicando direitinho como você pode fazer esse processo de divisão. Clica aqui, corre lá, tira as suas dúvidas e depois volta para nossa aula. Você pode ou fazer a operação de divisão ou ir lá na tabuada dos 9. Observar os produtos e verificar que sim, existe 18 nos resultados do 9. Logo, 18 divididos por 9, nós temos 2. Se eu pegar 18 balas e dividir com 2 pessoas, cada uma vai receber 9 balas e não terá resto. Ou se eu pegar o 18 e dividir com 9 pessoas, cada uma vai ter 2 balas e não sobrará resto. Logo, este número aqui, 28.314, é sim um número divisível também por 9. Eline, mas para que eu preciso saber tudo isso? Quando você for trabalhar com frações, isso vai facilitar bastante a sua vida no processo de simplificação de frações. Por isso, é importante sim esta aula. Então, só para fazer um resumão, quando que a gente sabe que um número é ou não é divisível por 2? Basta ele ser um número par. Todo número par é sim divisível por 2. Quando que você sabe se o número é divisível por 3? Some os seus elementos, os algarismos que compõem este número e verifica se o resultado for divisível por 3, esse número também será divisível por 3. Quando que a gente sabe que o número é divisível por 6? Ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, precisa ser um número par e ser divisível por 3. E quando que a gente sabe que o número é sim divisível por 9? Somando seus algarismos, o resultado tem que ser divisível por 9. Dessa forma, você sabe que todo número também será divisível por 9. E essa é a nossa aula dos primeiros critérios de divisibilidade. Se você gostou,
curta, compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de deixar aí o seu like, porque é muito importante aqui para o canal, e também os seus comentários. Deixe as suas dúvidas, se você entendeu ou não entendeu, escreve aí para que eu possa sanar o quanto antes a sua dúvida para que você possa evoluir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.